Seja muito bem-vindo a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. O programa no qual a gente grava de uma vez só, salvo um corte ou outro quando a gente erra feio, erra rude. E que a gente já teve aqui uma sequência de 5 vídeos trazendo questões sobre branding, sobre marcas, e a gente não falou 2 coisas importantes. Uma, para quem está novo aqui, qual é a proposta do programa? A proposta do programa sempre foi uma coisa descontraída e reverente, na qual a gente recebe as perguntas e responde. E no passado a gente tinha todo um formulário chato para isso, aí, enfim, problema. Então a gente vai fazer como agora? Seja aqui no YouTube, no teu tocador de podcast não vai funcionar, no TikTok, qualquer outra rede que você esteja acessando esse vídeo, coloca as tuas perguntas aqui embaixo. E aquelas que mais repetirem, que tiveram um apanhado mais relevante, ou que forem as melhores, a gente vai responder. Então é assim que as perguntas vão chegando pra gente. E outra coisa, quando a gente fala tudo que você sempre quis saber sobre marcas, não é só branding e estratégia de marcas, é design de marcas, é naming, outras áreas ligadas à criatividade, à gestão de um estúdio criativo que trabalhe dentro dessas áreas. Então, o foco é marcas, mas o contexto pode ser um pouquinho mais amplo. E aí, então, eu vou responder uma pergunta, que na verdade são 3 que perguntaram mais ou menos a mesma coisa, numa série nossa, antiga de vídeo, falando sobre direitos de uso de tipografia na área de design. Se você tem interesse em ver os vídeos completos, vai lá e dá uma olhada no histórico. Mas uma pergunta que surgiu ali no meio é: eu posso usar uma fonte para fazer um logo? E é que eu estou entendendo que a pessoa está utilizando, literalmente, estou lá no computador, criei um ícone, um símbolo e digitei o nome da empresa numa fonte, escolhi que aquela combinava e beleza, é aquela. Eu posso fazer isso? Olha, sim e não. O que a gente vai ter que começar entendendo aqui? O que é uma fonte? Uma fonte é um software e ela está protegida na mesma lei de direito autoral de um software, com uma pequena diferença que ela tem um período muito menor de exclusividade de uso, né? No direito autoral como um todo é 70 anos após o 1º de janeiro da morte do autor, isso para qualquer criação artística. Já no software é 50 anos da data de publicação, então, de repente, provavelmente daqui a mais uns 30 anos, 25 anos, você vai poder usar gratuitamente a primeira versão do CorelDRAW, por exemplo, a primeira versão do Adobe, porque é um software, então ele cai em domínio público. Uma fonte é um software, mas por que o que está protegido é a fonte, a linguagem de programação? Porque o desenho das letras não está protegido. Na nossa história, na humanidade, ela surge justamente da gente mimetizar a escrita para criar uma tipografia. Quando a gente fala das primeiras tipografias em tipos móveis, aí falando, claro, de uma visão ocidental, quando a gente fala justamente ali de Gutenberg, ele faz os tipos móveis dele imitando as letras góticas, inclusive com pequenas variações, com pequenas falhas, para imprimir a Bíblia, assim como eram as Bíblias que eram copiadas à mão. Então ele simula, inclusive, aquela escrita, né, que de qualquer forma está ali em domínio público. Na nossa história é isso. Quando a gente pega uma tipografia como a Trajano, ela é baseada nas letras esculpidas na coluna de Trajano. Então é entendido que no caso do desenho das letras, ele não tem nenhuma exclusividade de uso, porque ele é considerado meio que utilitário. E a gente está sempre se construindo em relação a quem veio antes. O que é protegido é o software. Mas aí o que acontece? Quando a gente fala dos desenhos característicos de uma letra num logotipo registrado no INPI, ali cabe proteção. Você pegou, desenhou aquela letra de uma determinada forma que não é simplesmente utilitária, ela é extremamente personalística, extremamente elaborada, né? Claramente não é só uma letra e pronto. E aí, então, cabe proteção da marca figurativa dentro do NPI. Não é só o nome, é a figuração das letras, como o logotipo da Coca-Cola. Ele não é uma fonte, embora depois tenham feito uma fonte baseado nele, não é uma fonte. Aquilo foi desenhado, esculpido, ele tem esse caráter autoral que permite essa personificação, essa exclusividade do desenho dela ser concedida num registro de marca no INPI. Só que daí como a gente faz quando você usa uma fonte? Eu posso registrar numa marca ou não? Para começar, tem uma coisa chamada EULA.
que é o contrato que você dá ok sem ler quando você compra ou baixa uma fonte, mesmo por uma fonte gratuita. E ali naquele EULA, ele determina quais são os usos. Tanto que às vezes você paga mais caro por uma fonte, por exemplo, para poder subir ela dentro de um site, não a imagem dela, mas ela como texto em um site. Determinadas fontes têm usos mais limitados ou faixas de preço de acordo com o uso, e algumas dessas não permitem que você utilize aquela fonte num logotipo. Mas aí vem uma grande lacuna. No momento que você pega aquela fonte, um software que você tem, que você pagou por ele, escreve o nome do cliente e transforma aquilo numa curva, ele deixa de ter as linhas de programação daquele software, aí já é legalizado ou não? Pode ser entendido que sim, por um lado, porque você tem a licença de usar aquela fonte durante a criação. Mas ao mesmo tempo você assinou um contrato dizendo que você entendia, dentro dos termos de uso, de que não podia ter aquela finalidade e você cai numa lacuna jurídica. Ai, mas e se eu modificar? O modificar também não pode ser um pouco, tem que ser muito, para justamente você caracterizar que você usou aquela fonte ou outras como base, mesclou e fez um desenho. Não adianta só alterar a haste de uma letra A, subir um pouquinho, diminuiu, fez aquele azinho sem haste horizontal, ou seja, ele requer uma personificação maior para você não ter nenhum problema. Mas eu acho que a questão nem é tanto essa. Nas nossas marcas, no dia a dia, de pequenas empresas, isso tipicamente não é um problema e dificilmente você tem ali uma situação de uma fonte que não permite o uso. O que já aconteceu, isso é mais comum no mercado americano, são processos que caem em cima de grandes empresas por terem usado uma fonte que não permitia. Aí o autor vai falar, cara, é uma oportunidade de ter um ganho ali, eu não quero que a minha letra, que a minha fonte seja utilizada numa marca, a pessoa utilizou, vamos buscar uma indenização. Então você vai ter casos mais parecidos com esse. Mas a minha recomendação sobre por que não vale a pena, na maioria dos casos, você usar uma fonte pronta de computador num logo é a exclusividade do desenho. Pode ter um concorrente exatamente com o mesmo desenho, e aí eu entendo. Quando a gente cria um ícone, um símbolo, seja abstrato, seja um monograma, seja figurativo, e ele é muito forte, a letra que está embaixo talvez não seja tão importante para ter uma grande personalização. Até pode ter, se você sentir necessidade de alinhar a estética, mas talvez não precise. Provavelmente se encontra uma fonte pronta boa e é mais barato daí comprar a fonte do que gastar horas, por exemplo, criando aquele desenho. Mas quando a marca é essencialmente tipográfica, ela é uma grafia personalizada, se você usa uma fonte, você não tem exclusividade nenhuma daquele desenho. O que significa é que o seu cliente não vai ter aquele desenho como exclusivo. Um concorrente pode usar exatamente a mesma letra e na hora de brigar, o concorrente, que é um copiador, vamos dizer, falar, mas é uma fonte de computador, você não tem exclusividade. E você não pode impedir que eu utilize. Inclusive, dá para cancelar, daí eu tô falando quando é só a grafia do logotipo, né? Não com ícone. Dá para cancelar aquele registro com base no fato de que ele impõe limites ao direito autoral de terceiro. Então você fica realmente numa situação de vulnerabilidade do seu cliente também. Aconteceu isso exatamente com um cliente nosso. A gente estava fazendo para ele um outro projeto e a agência que já atendia ele atualizou o logotipo. É uma marca de alimentos que está no mercado de varejo, é uma marca bem legal. E a gente olhou aquela letra, falei, já vi isso em algum lugar. E o que não falta é software que você tira a foto, mais fontes, identifica a fonte. Era uma fonte que ele personalizou o desenho da letra A e de mais uma outra, para em vez de ficar pontudinho, ficar redondinho. Aí a gente alertou o cliente, ó, você tem um problema aqui. Você tem dois caminhos, já que a marca não foi utilizada. Uma é mandar refazer, outra, você compra os direitos da fonte, você certifique que o teu designer tenha também comprado os direitos da fonte, porque daí você tem aquilo como uso, e saiba que no registro talvez possa pintar um concorrente com estilo similar, mas comprando pelo menos a fonte permitia usar no logotipo, você não vai estar no risco de um processo por um uso indevido. Não, a gente tem a fonte aqui, e tudo bem. Então, são cuidados que eu diria que faz muito mais sentido da gente utilizar para ter essa proteção e poder usar uma fonte sem problemas.